Meus amigos, vem aí a Fortaleza SAF. Será aprovada ou não por você, sócio torcedor com direito a voto? E o presidente Marcelo Paes esclarece aqui pra gente, num trecho retirado do podcast Papo com Futebolês. O presidente Marcelo Paes foi extremamente esclarecedor. Ele fala sobre a SAF e também fala se algum investidor já procurou Fortaleza, que é isso que a gente fica muito na dúvida, né? Quanto vai ser aportado, como é que será essa mudança, eu aconselho até você a assistir as plenárias da SAF, que estão disponibilizadas na TV Leão, assistir a entrevista com o Geraldo Luciano aqui no BL, que é vice-presidente do Fortaleza, enfim, é o destino do nosso clube. E todo vídeo que eu faço isso, eu gosto de perguntar para saber o termômetro da rapaziada, tá? Para você, SAF sim ou SAF não? Diz aí nos comentários, tá? Qual a tua opinião? Já chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha nesse domingão sem futebol, né? Domingão, dia 10 de setembro de 2023. Fortaleza só volta a jogar na próxima quinta-feira diante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Então, vamos falar de SAF do Lion. É isso, salve, salve nação do Tricolor, Dudu Damasceno na área para mais um conteúdo aqui no Bora Leão, trazendo aqui, ó, um trecho, né, do podcast Papo com Futebolês, que foi ao ar nesse sábado com o nosso presidente Marcelo Paes. Como sempre, uma boa entrevista, né? O Paes fala muito bem. E mais uma entrevista, dessa vez eu gostei, que tanto o Renato Manso quanto o Caio Costa abordaram temas um pouco mais diferentes, né? Porque quando o Paes vai em entrevistas no Eixo, é sempre o mesmo assunto. Onde é que encontrou o Vojvoda? E o Ceni? E não sei o quê. Enfim, foram outros assuntos. E ele começa falando sobre SAF. Eu vou reagir aqui, vamos escutar ele falando. Quando eu precisar, eu pauso e debato aqui com vocês. Vamos lá. A direção do Fortaleza, a diretoria executiva do Fortaleza, é a favor da criação do Fortaleza SAF. Certo. Isso é a favor. E por quê? Porque nós entendemos que é através desse instrumento que vai nos dar possibilidade de ter ainda mais avanço institucional, esportivo, estrutural, para que a gente siga brigando lá em cima. O futebol brasileiro hoje ele vive o movimento das SAFs, já tem 6 grandes clubes da Série A que viraram SAF, né? Vamos nominar aqui: Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Curitiba e Bahia. Né? E o América Mineiro. O América também né? é SAF. Mas não... E assim, hoje são esses times. Daqui a 4, 5 anos, basicamente, a Série A inteira será dominada pelas SAFs. E não só SAFs com investidores multimilionários. Acho que o presidente Marcelo Paes até esclarece melhor aqui pra gente. Não vendeu ação, que é o modelo que a gente vai seguir. A gente quer virar SAF nesse momento e não pretendemos vender ações externas nesse momento. O Fortaleza, a associação, ficar como dono do Fortaleza SAF. Essa é a ideia. Que, presidente, no mundo ideal é a melhor possibilidade, porque você continua gerindo 100% do seu direito. Controle, né? Continua gerindo, só que num modelo diferente, que te dá mais flexibilidade de gestão, que te dá mais acesso a crédito no mercado. As ações da SAF são garantias. O Curitiba pegou 30 milhões de reais ano passado, colocando como garantia as ações da SAF que ele iria criar. Né? E custo mais baixo. Então, isso é importante para ter competitividade. E em algum momento pode-se vender uma fração, 5%, 10%. Só para esclarecer, tá? Se tornar SAF, a lei da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, dá um boom de investimento, mesmo sem vender ações, mesmo sem vender o clube, né? Que muita gente é contra isso. Porque, assim, são duas coisas diferentes. O Fortaleza vai virar SAF, pretende virar SAF, a diretoria é a favor, você vai votar que sim ou que não, e depois o Fortaleza decide se vende ou se não vende ações da SAF. Virando SAF, é toda uma legislação diferente para investimento, para juros, para isso, para aquilo. E assim, o presidente Marcelo Paes está no seu último mandato. Ele foi reeleito quando, Jesus? 2021? Então seria até 2024. Na SAF, ele pode renunciar o cargo de presidente do Fortaleza
e se tornar um CEO, caso o Conselho Gestor da SAF aprove. Então tem essa possibilidade também. Não passa na nossa cabeça vender controle. Diferente de todos esses clubes que nós citamos aí, fora o América Mineiro, os 6 que nós citamos, eles venderam controle. Eles têm um dono. E com exceção do Cruzeiro, todos eles investidores internacionais. Isso. Sim, isso. O do Curitiba também, né? Do Curitiba tem a turma do Roberto Justo ali, então tem gente do Mas assim, Brasil. o Vasco é a 777, que é a americana, o John Texel, que é americano, mas com negócios no futebol E inglês, se a gente for ver, o Cruzeiro é um pouco internacional, né? Tem um clube na Espanha, né? O Valladolid. Tá aí, né? Aí a primeira visão do presidente Marcelo Paes quanto à SAF, né? Cara, eu acho que é um caminho que a gente não tem para onde ir. E eu fico assim, eu fico muito a favor da SAF, porque eu não sou especialista no assunto, definitivamente. Mas se o presidente Marcelo Paes é a favor, sabe? Se o presidente Marcelo Paes é a favor, se o Alex Santiago é a favor, se o Geraldo Luciano é a favor, uma galera que entende e quer o melhor para o Fortaleza é a favor, cara, eu vejo esse sendo o caminho, né? Além disso, o presidente Marcelo Paes também comentou se alguém já procurou a respeito de investidores, né? Se já procuraram Fortaleza. Mas já existe, mesmo sendo uma coisa de uma certa forma embrionária. Quando eu digo embrionário, eu sei que está bem mais adiantado do que embrião, pelo amor de Deus. Mas como ainda não foi votado em Assembleia, tudo, não está para aprovar amanhã, e aí no dia 1º de outubro, Fortaleza, dia 18 de outubro, Fortaleza, aniversário do clube, Fortaleza diz, viramos o sapo. Não é uma coisa provavelmente para isso. Mas já existe assédio de grupos? Já existe há muito tempo. Oh. Eu já recebi proposta de grupo chinês, de grupo... Teve aquele grego, né? O grego não chegou a falar com a gente, né? O grego falou através dos emissários. Isso era antes de existir a lei da SAF, nem existia SAF. Final de 19, começo de 20. Exatamente. Foi pouco antes da pandemia. E depois que veio o movimento de SAF no Brasil e já teve algumas procuras. E tem muita gente que chega e diz, poxa, me dá aqui um mandato para eu ir na Inglaterra captar. Assim, as pessoas querem... Todo mundo tem normal, exatamente. E quer tá com a carta ali para dizer, olha, eu tenho aqui um clube de primeira divisão no Brasil que virou SAF, que tem bons resultados e para procurar investidor. Não é esse o caminho, né? A gente tem muita responsabilidade com o clube e é uma adesão que não é nossa. Por isso que a sua pergunta é muito importante e inteligente. A diretoria executiva é a favor? É a favor, sim, mas não é uma adesão nossa. Vai para a plenária, isso é importante vai para a Assembleia Geral de Sócios votar se quer mudar o regime, se não quer mudar o regime. E mudar o regime é criar SAF, né? Isso. Se mais na frente, se quer vender X%, também a Assembleia Geral de Sócios vai aprovar ou não. E é maioria simples na votação? Para aprovar, sim. Mas no estatuto que ainda vai ser aprovado, a gente coloca que para ter algum tipo de venda não é maioria simples. Já tem que ser um que chama de quórum qualificado, sim, que é um quórum maior, justamente para ter muita certeza de que é o movimento que estiver muito próximo ali, ainda não é legal, não é legal. Então é o quórum qualificado. O estatuto defende o próprio clube, né? A ideia de defender o próprio clube para não tomar decisões precipitadas e depois se arrepender, porque é uma mudança muito séria. Nem decisões casuísticas, né? De momento. O time tá mal. O time tá mal, precisa de dinheiro. Exatamente. Então tem que ter realmente a certeza, a lucidez de que é um movimento a ser feito. Tá aí, né? E assim, é importante demais saber que é você, torcedor, sócio-torcedor, no caso, né, que tem direito a voto, que vai decidir o futuro do clube. A gente não vai ficar à mercê de meia dúzia de conselheiros. Não é assim no Fortaleza. Em 2013, uma turma muito boa lutou para mudar esse estatuto, para trazer de volta o Fortaleza para o seu torcedor. Isso aconteceu. Então, eu fico muito tranquilo quanto a isso, tá? E para a gente finalizar aqui, o presidente Marcelo Paes também falou sobre o duelo diante do Cortinas, do Corinthians. Vamos escutar o presidente. Então, preparar no jogo a jogo, ver a questão física, fazer a logística adequada. Se tiver que fretar, vamos fretar. Se tiver que fretar um trecho ou outro, vamos ver. Né? São Paulo já tem uma malha melhor, aérea, direto. Mas eu não vou assim, para tudo. E esses jogos, não. A gente tem que dar uma certa normalidade com a importância que o jogo tem, com o preparo que tem que se ter de foco, de mentalizar e de saber que vale vaga no final de uma competição internacional, né? Fortaleza é favorito, presidente?
Não, acho que o favorito é o Corinthians. E não estou falando aqui para... Também Eu sei que acho. você fala a verdade. sei que você não- O Corinthians tem mais história na competição, tem mais história em competições internacionais, né? Então, acho que isso tem peso, isso exerce ali algo interessante. O Corinthians, esse ano, em mata-mata, foi muito bem, né? Passou do Atlético Mineiro, que era um grande time, passou do próprio Estudiantes, que ganhou da gente, né? Então, eu acho que botar ali o Corinthians é um pouco favorito, pelo histórico, pela força que tem, mas vai se decidir em campo nos 180 minutos. Tá aí, né? Tá aí a visão do presidente Marcelo Paes. E é isso, tá, rapaziada? Deixa tua curtida, teu like, teu joinha. Domingão. Que saudade. Parece que faz um mês que não tem jogo do Fortaleza, né? Que abstinência, que saudade. Deixa teu like, se inscreve no BL. Caso não seja inscrito, tá passando aqui na tela mais um conteúdo para você assistir. Chegou até o final desse vídeo, você é um espectador fiel. Tu vai comentar cortinas. Comenta isso, por quê? Porque foi a coisa que me veio à cabeça. Beleza? Um abraço a todos, até a próxima e valeu! Fui.